Assim como foi no dia de Noé, assim será a vinda de Deus. Desperta, igreja. Nesses dois sinais, nem derem ouvidos à tua voz, então tornarás da água do rio e a derramarás sobre a terra, e a terra seca, e a água que tirares do rio se tornará em sangue sobre a terra seca. E disse Moisés ao Senhor: ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde lá, e de uma língua lenta. O Senhor disse: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo e o surdo? O que vê ou cego? Não fui eu, o Senhor, quem fiz? Portanto, vai, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que dirás. Essa palavra do Senhor se trata-se do chamado que o Senhor tinha na vida de Moisés. Hoje é um culto de missão, e eu já quero dizer a todos vocês que todos nós temos um chamado do Senhor para fazer a missão do Senhor, para fazer a obra do Senhor. E diz lá no último capítulo de Deuteronômio que quando Moisés morre, nunca mais se levantou um profeta em Israel como Moisés, que falara face a face com o Senhor, que obedecendo a voz do Senhor, ele fez milagres e maravilhas no Egito e no deserto, através da obediência da voz que o Senhor o mandara fazer. Do jeito que o Senhor fez na vida de Moisés, ele não fez mais na vida de ninguém. E essa história, ela começa com um homem lá no livro do Gênesis chamado Abraão e chamado José. José, era governador do Egito e houve uma fome na terra. E toda a família de José foi até o Egito em busca de alimento, porque lá era o único lugar que havia alimento. E quando seus irmãos chegaram ali, José, como governador, eles conheceram os seus irmãos, e ali os seus irmãos preparou o lugar, organizou, e eles moraram ali, e eles eram bem tratados naquele lugar, mesmo eles sendo hebreus. Mas só que o tempo passou. O tempo passou. Morreu José, morreu a família de José, e morreu o faraó que conhecia José, que conhecia a história de José. Mas mesmo José morrendo, toda a sua família morrendo, sobre a vida e a família de José havia uma palavra sobre eles da parte do Senhor. Quando o Senhor chamou a Abraão e disse: olha, tu serás, a tua semente será grande, será muito numeroso. Então a palavra que havia sobre a cabeça e sobre a família de José e de toda a sua família era multiplicação, era crescimento. E todas as vezes que aquele povo estava lá, entraram cerca de 70 homens, mas ele se multiplicava de uma maneira tão rápida, ele crescia, eles se tornaram numerosos. E aquele faraó que não conhecia a história de José disse assim: esse povo está ficando muito grande, esse povo está crescendo muito, então vamos ter que fazer alguma coisa para que eles parem de crescer. Mesmo assim é sobre a nossa vida. Nós temos uma palavra sobre a nossa vida decretada da parte do Senhor, e todas as vezes que nós estivermos em crescimento, que a nossa chamada diante do Senhor estiver sendo multiplicada, você está crescendo na obra do Senhor, você está prosperando, sempre vai aparecer aqueles que queiram tentar contra a tua vida. Porque quando você cresce, mas
mas também tem as batalhas. Mas também tem as lutas. Não pense que é só o crescimento, que é só a prosperidade, não. Você tem que lidar com as batalhas e com as lutas que também vão se apresentar na sua vida, assim como se apresentou na família de José. Então, aquele povo tinha uma palavra sobre a vida deles. E a palavra que é dita da boca do Senhor, ela nem volta atrás, ela não envelhece, mas ela tem que se cumprir no tempo certo. A palavra que Deus libera sobre a sua vida não volta atrás, porque a palavra de Deus diz: se a mão do Senhor é estendida está sobre você, quem fará voltar atrás? Então você tem uma palavra decretada sobre a tua vida e ela jamais vai cair por terra, jamais vai envelhecer, mas ela terá que se cumprir, assim como o Senhor falou. E ali apareceu uma mulher chamada de Joquebede, que naquela época não era a época de Gerar, porque o faraó que se levantou e ele queria na verdade acabar, destruir com o povo de Deus. E Joquebede fica grávida, gera, e o decreto que o faraó falou foi que todas as crianças homens que nascer, nós vamos matar. Porque esse povo não pode estar crescendo tanto assim. Porque se haver uma guerra, se haver uma briga, ele pode se juntar, se unir e ganhar contra nós. Mas Joquebede gerou um filho chamado Moisés. E o filho nasceu. E aquele ambiente agora era um ambiente de morte, era um ambiente de destruição. Mas a palavra que o Senhor tinha gerou vida sobre aquela família. Era para ser morte, mas foi vida. Porque o Senhor estava no meio do seu povo. E ali, quando ela já não podia mais esconder a criança, ela colocou em cesto, betumou e colocou lá no Rio Nilo, para que também viesse se cumprir o propósito do Senhor. Porque não é à toa que a filha de Faraó encontra Moisés. A filha de Faraó encontra Moisés para que o cumprimento da palavra e da promessa ela fosse verdadeira e fosse feita na vida dos descendentes de Abraão. Abraão era o bisavô de José. Ele gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó e a Esaú, e Jacó gerou a José e a seus irmãos. E ali, a partir daquele momento que a princesa encontra Moisés naquele rio, começa-se a chamada de Moisés, porque diz o Senhor que desde o ventre ele já nos chamou, que desde o ventre ele já nos conhecia, e foi assim na vida de Moisés. Começou ali o chamado do Senhor na vida de Moisés. Mas veja como foi que o Senhor levou Moisés para o palácio, para conhecer todas as riquezas. Moisés cresceu com o entendimento que ele poderia ser um rei. Ele comeu do melhor, ele vestiu do melhor, ele calçou do melhor, ele aprendeu o melhor, ele começou e aprendeu a ser um guerreiro e a ganhar batalhas. E ele passou cerca de 40 anos ali aprendendo tudo que ele tinha que aprender na terra do Egito. Mas ele chegou a saber que a sua família que o gerou não era do Egito, mas sim uma família hebreia. Eles eram hebreus e certo dia ele se levantou e foi inspecionar a obra, onde os escravos trabalhavam para os egípcios. E ele viu um egípcio ferindo, maltratando um hebreu, e ele agiu com um impulso e foi e matou o egípcio. Moisés não teve oportunidade naquele momento de perdão. Quando Moisés errou, ele não pôde lá se redimir, mas ele teve que fugir. E Moisés fugiu, e a vida de Moisés agora ia mudar completamente. Ele vivia no palácio, tendo de tudo do bom e do melhor. Ele aprendia e vivia como ele queria. Ele era um príncipe. O
riqueza. E agora ele ia viver num deserto. Totalmente diferente da vida que ele tinha no Egito. Mas é assim, o Senhor ele nos ensina o que é bom, depois nós mudamos, ele vai ensinar como é, pra gente aprender também a viver em escassez, pra gente aprender também com as lutas e com as dificuldades. E ali Moisés encontra-se com a família da sua mulher, que se tornou sua mulher, chamada Zípora. E ele foi aprender agora que príncipe viver com uma varinha na mão e um cajado para aprender a ser pastor. Pastor ali naquela ocasião de ovelhas, porque na verdade ele ia ser pastor de uma grande nação, ele ia ser pastor de um povo que era muito precioso, que era o povo de Deus. E Moisés passou mais 40 anos aprendendo a ser pastor. E quando ele subiu um certo dia para o Monte Horebe para pastorear as ovelhas, lá era um deserto. Poderia ser comum as árvores pegar fogo e se consumir e queimar, mas só que Moisés viu ali, naquele lugar sobrenatural do Senhor, onde ele olhou e via uma sarça que pegava fogo, mas nenhuma de suas árvores era queimada. A sarça pegava fogo e não se consumia. E Moisés ficou olhando aquilo ali e de dentro da sarça grita uma voz: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é lugar santo. A voz que estava no meio da sarça falou com Moisés. Isso aí quer nos ensinar que quando Deus está no meio da nossa vida, não há quem vá nos abalar, não há quem vai fazer nos desistir, não há quem vá nos derrubar, porque o Senhor no meio, o Senhor no centro, o Senhor no controle, é sinônimo de segurança e é sinônimo de vitória, porque no Salmo 46 diz: portanto não temeremos, ainda que a terra se abale, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam, ainda que os montes se abalem por sua cabeça, ao rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo está no meio dela, não será abalada. Se Jesus está no centro da tua vida, se você entregou a sua vida ao controle do Senhor, nada vai te abalar. Porque aquele que está com o Senhor está protegido, está guardado. Como diz no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E o Senhor se apresenta para Moisés ali naquela sarça de uma forma sobrenatural. Aquela forma que o Senhor fala com Moisés ali é mostrando que ele é poderoso. É mostrando que Moisés não precisa temer diante da dificuldade que ele vai enfrentar. Porque na verdade o Senhor estava chamando a Moisés para ser o libertador de um povo poderoso. Eles iam liberar os israelitas, os hebreus, mas ele precisaria lutar com uma nação poderosa que era o Egito, uma das maiores potências da época. Mas quando o Senhor chega para fazer o que ele determinou, a nação que era poderosa, ela cai por terra para nunca mais ela se levantar e ser igual. Então nesta noite nós somos privilegiados de servir ao Senhor. O Senhor encoraja Moisés ali naquele lugar, se apresentando para Moisés da sarça que pegava fogo e não se consumia. E veja que até o momento há no coração de Moisés uma relutância. Há no coração de Moisés uma incredulidade, porque Moisés saiu do Egito correndo, fugindo. E ele ia precisar voltar ali naquele lugar, voltar ali no Egito. E nesta noite,
A incredulidade é uma barreira para que Deus possa operar os milagres e maravilhas e o chamado que Ele tem para a nossa vida. A incredulidade, ela impossibilita que o Senhor haja de acordo com como Ele quer em nossa vida. Veja que o interessante é que no livro sagrado, na palavra de Deus, a gente vê falando de grandes homens que a gente diz: Senhor, como a fé desse homem é grande, como foi que eles conseguiram? Porque aqui falando de Moisés, falando também de Salomão, de Davi, nós vemos esses homens como fortes, mas na verdade esses homens homens igual a mim e igual a você. Homens que falham, homens que na verdade são frágeis, mas porque na verdade o grande sentido da palavra de Deus é mostrar que o Senhor é quem faz. Ele usa o improvável, ele usa o que é fácil para na verdade glorificar o seu nome, porque é Deus quem faz todas as coisas. Nós não fazemos nada. Muitas vezes nós procuramos, vou na irmã tal, vou falar com tal, ver se me revela. Quem faz é Deus. Vai dobrar os teus joelhos e falar com Deus, porque Ele fala contigo também. As pessoas erram e são frágeis, mas o Deus que as pessoas servem, Ele é forte. A nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. Foi para isso que nós nascemos, para glorificar o nome do Senhor. Meus amados irmãos, dessa mesma forma, nós muitas vezes nos encontramos nos sentindo pequenos, nos sentindo frágeis, porque na verdade a gente se esquece da palavra que o Senhor lançou sobre a nossa vida. O Senhor nos prometeu que nós chegaríamos do outro lado, mas quando o Senhor está no barco dormindo, a gente se esquece que o Senhor disse que nós iríamos passar, que nós iríamos chegar. Quando a gente está em meio à luta, em meio à dificuldade, a gente esquece da promessa que o Senhor fez, que nessa noite nós saímos daqui. Eu vou ficar com o que o Senhor falou, porque o que o Senhor falou para a minha vida vai acontecer, porque a palavra dele é a única que não volta vazia, a palavra dele é a única que não cai por terra, mas que vai acontecer. E esse livro de Êxodo, ele vem nos ensinar a respeito da soberania do Senhor. Ele vem nos ensinar que nós somos dependentes do Senhor. Glória a Jesus. A missão que o Senhor chamou Moisés para fazer não era uma missão fácil. A missão que Deus confiou a Moisés não era uma missão fácil. Aos nossos olhos humanos, era uma missão impossível. Pastor de ovelhas, com apenas uma vara na mão, lutar contra a nação mais poderosa daquela época. Era uma missão impossível. Você pode imaginar o Senhor falando com você e comigo, dizendo: olha, você vai ser o libertador daquele povo. Eu ouvi o clamor do meu povo e você que vai ser usado para libertar o povo, Moisés. E ali naquele momento Moisés faz como eu e você muitas vezes, porque o Senhor tem um chamado para a nossa vida. E muitas vezes a gente diz: Senhor, usa outra pessoa, manda outra pessoa. Eu não sei falar, eu não sei ir, eu sou pequeno, Senhor. As pessoas não vão acreditar em mim. Mas o Senhor deixou bem claro, e também lá no livro, e Samuel vai dizer que o Senhor escolheu Samuel como profeta, mas o povo que estava ali estava rejeitando a Samuel, dizendo: nós queremos um rei.
porque as pessoas não acreditam em nós. Mas o Senhor disse uma coisa para Samuel, e é o que está dizendo para nós nesta noite: Samuel, acalma o teu coração. Samuel, aquieta o teu coração, porque esse povo não está rejeitando a ti, mas está rejeitando a mim, e estou dentro de ti. Nós não devemos nos preocupar com o que o povo está pensando, mas devemos nos preocupar em fazer a obra do Senhor com excelência, porque é para Ele, é para Ele, tudo vem dEle e é para Ele. É o Senhor quem nos mantém de pé, é o Senhor quem nos protege. Moisés não ia ter que lutar só com essa nação, com o Egito, porque a gente vê que no deserto ele encontrou outras pessoas para lutar, para ganhar também aquelas terras. Então, o que Moisés tinha, a missão dele era muito maior do que nós podemos imaginar. Além do povo ser uma nação forte, eles ainda eram ludibriadores. Eles usavam magia, encantamento para enganar as pessoas. E Moisés tinha que estar firmado muito bem nessa rocha, para que ele não deixasse se enganar, para que ele não viesse a desistir, para que ele não viesse tropeçar nas pedras de tropeço que acontece na nossa vida e na nossa caminhada. E Jesus tem um chamado para você. Quem já ouviu ou quem quer ouvir a voz do Senhor dizendo: Moisés, eu tenho um negócio contigo, Moisés. Eu tenho uma caminhada para ti, Moisés, na tua mão, Moisés, não desiste. Eu não sei falar, eu sou pesado de boca, o Senhor sabe. Mas o Senhor disse a Moisés: quem fez a boca do homem, Moisés? Nós não devemos nos preocupar, porque onde nós chegarmos, o Senhor vai falar por nós. Onde nós chegarmos, se você é obediente, se você segue a palavra de Deus, o Senhor está contigo. E todos aqueles que se levantar, assim como as nações do Egito e os outros reis se levantaram, eles terão que ser envergonhados, porque diante do Deus de Israel, nenhum fica de pé. Queira estar com Deus, queira viver as promessas de Deus na sua vida. As pessoas ali não poderiam ser que não acreditassem em Moisés. Poderiam estar incrédulos, porque muitas vezes até nós precisamos de sinais para poder dizer assim: eu sei agora que o Senhor está comigo. Se o Senhor não mostrar sinais, a gente ainda começa a duvidar, a dizer: mas será que foi Deus? Mas será que é Deus mesmo? Muitas vezes até a gente precisa de sinais. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 3, no verso 7 ao verso 11, depois vocês podem ler, diz que a incredulidade ela atrapalha. Nós somos muitas vezes tentados a apenas acreditar no Senhor pelos sinais que o Senhor faz, pelas maravilhas que o Senhor faz, mas quando está tudo embaraçado, quando está tudo uma batalha, uma luta travada, a gente tende a dizer: Senhor, me dê um sinal, porque senão eu não vou acreditar que é o Senhor. Porque foi assim que também aconteceu com os discípulos de Jesus. No livro de João, no capítulo 6 e no verso 26, o Senhor, com aqueles discípulos que havia caminhado com Ele, que havia visto os milagres que o Senhor havia operado, que viu como o Senhor, até Lázaro ressuscitou os mortos, que o Senhor havia curado cego, havia curado mulheres doentes, como a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo. Eles haviam visto, mas o Senhor estava dizendo: é bem provável que se vocês virem os sinais, aí vocês vão crer, mas que se os sinais não aparecerem, vocês não crerão, porque foi assim com eu esqueci o nome dele, botou a mão do lado de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Então, nós muitas vezes só acreditamos no Senhor
quando nós vemos os sinais. Quando nós vemos os sinais visíveis, é que nós cremos no Senhor. Nós cremos na palavra de Deus. Porque quando o Senhor apareceu para os discípulos, houve um chamado Tomé. Os discípulos foram para falar para ele e dizer assim: nós vimos o Senhor. E ele disse: eu só acredito se ele aparecer para mim e mandar eu tocar do lado dele. Olhe que Tomé tinha andado com o Senhor. Tomé tinha conhecido o Senhor, mas Tomé era incrédulo naquele momento. O Senhor tinha falado: olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas mesmo assim Tomé só creu quando ele viu o sinal, quando o Senhor apareceu. É por isso que o Senhor diz: bem-aventurado é aqueles que não viram, mas que creram. Bem-aventurado é aqueles que não viram, que não estão vendo nada, que está tudo ao contrário, o vento soprando totalmente ao contrário, pesado na nossa vida. E a gente dizer: mas eu creio que o Senhor está no controle da situação. Eu creio que o Senhor jamais perde o controle da situação. Meus irmãos, e eu quero mostrar a vocês que na verdade o Senhor ele não precisa de muita coisa para operar na nossa vida. Porque ele perguntou assim a Moisés: Moisés, o que é que tu tem na mão? Moisés tinha apenas uma vara ou um cajado. Mas com aquela vara, o Senhor usou Moisés para abrir o mar vermelho, para transformar águas amargas em água doce. Ele usou Moisés para cair pão do céu, porque não foi Moisés, não foi a vara, não foi o cajado, foi o Senhor que operava através da vida de Moisés. Outro exemplo, o Senhor para derrubar as muralhas de Jericó lá em Josué. Vocês sabem o que eles usaram? Quem sabe o que ele trouxe? Eles usaram um instrumento chamado trombetas e cântaros, e muros foram derrubados. Veja só o que o Senhor está dizendo para nós. O que é que você tem na sua mão hoje? O que é que você tem na sua mão? Porque é com esse toque que você tem que eu quero operar o milagre na tua vida. É com esse toque que você tem, não precisa de muito não, porque quem faz sou eu. O Senhor é quem opera. Davi também destruiu o gigante. Não foi com armadura, não foi com nada, foi apenas com uma funda. E Davi disse assim: eu vou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Para você saber o poder que você tem na sua vida. Muitos procuram autoridade, muitos procuram em outros lugares, até em curador. Mas você tem na sua vida o nome que é sobre todo nome, que pode curar, que pode salvar, que pode libertar, que pode tirar de uma nação do pecado e te fazer uma vida nova. E o Senhor ainda tem mais. O Senhor te salvou. Falta alguém da sua família que precisa ser salvo ainda. O Senhor nos fez uma promessa. Vamos ficar com o que o Senhor falou, que se você crer, será salvo você e toda a sua família. Que a nossa fé seja fortalecida nesta noite, como foi a fé de Moisés. Aonde o Senhor mandar, vá. Não relute com o Senhor, assim como ele fez, dizendo que ele, apesar de que mandasse outra pessoa, é para você. O Senhor tem um chamado específico para cada um de nós aqui. Mas basta a gente não relutar. Basta a gente não endurecer o coração. Porque não é qualquer um que está pelejando por nós, mas é aquele que com apenas uma palavra ele fez o mundo e tudo que nele há. E o Senhor tem um chamado para a tua vida nesta noite. O Senhor tem um chamado, um propósito e um projeto para a tua vida. E um projeto e um propósito de um futuro e não de causar danos. Escolha a melhor parte, que é estar com o Senhor, que é obedecer à voz do Senhor.
Porque o que Ele tem para nós é muito mais do que nós podemos imaginar. Não diga assim, Senhor, mande tal pessoa, mande ele, manda aquele que ele fala melhor. Não, o Senhor não quer saber de eloquência, não. O Senhor quer saber de obediência. O Senhor quer saber de você obedecer os seus princípios e os seus preceitos. O Senhor é aquele que conhece o coração. Ele conhece o mais profundo e Ele sabe a tua intenção. E o Senhor tem um chamado para a nossa vida. Não vamos rejeitar o chamado do Senhor, porque até que Ele volte, nós somos a boca de Deus nesta terra, para anunciar o Evangelho a toda criatura. Não importa como você fala, se é para onde, mas por quê, mas por onde. Não, é o Senhor que opera. Não é palavras bonitas que faz, é o Senhor. Mas é a palavra do Senhor. E nesta noite decida, nessa noite queira, nessa noite aceite, nessa noite esteja disposto a fazer aquilo que o Senhor tem para a tua vida, porque você vai estar seguro, porque você vai estar caminhando para a vitória, porque você vai estar caminhando para não ser envergonhado. Com o Senhor, ninguém é envergonhado. Mas com o Senhor, sim, é vitorioso. Amém? E eu agradeço a Deus a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.